Olá, sou Marcos e bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. E se eu te dissesse que um único gesto, aparentemente banal, pode marcar a alma de alguém para sempre? Que um simples abraço, se oferecido da forma certa, tem o poder de se enraizar no inconsciente de um homem de tal maneira que ele jamais conseguirá esquecê-la? Você já sentiu que tocou alguém além da pele, como se tivesse atravessado a barreira da carne e sussurrado diretamente para o coração dele? Pois há um segredo oculto sob esse gesto, ancestral. Um código silencioso que, se decifrado, faz com que sua presença permaneça viva nos pensamentos mais íntimos dele, mesmo quando o corpo já não está mais por perto. E o mais perturbador: a maioria das pessoas abraça do jeito errado e nem percebe o que está perdendo. Desde os primórdios da psique humana, o abraço não foi apenas um gesto de afeto, mas um ritual arquetípico. É o encontro simbólico entre o masculino e o feminino, entre o ego e a sombra, entre o que se mostra e o que se teme. No abraço certo, a alma se revela. E quando isso acontece, algo se grava no inconsciente de quem recebe. Algo que palavras jamais conseguirão apagar. Mas será que você sabe qual é esse gesto? Será que o seu abraço é um toque passageiro ou uma inscrição invisível nas profundezas do outro? Aquilo que Jung chamaria de memória da alma. Se você acha que um abraço é só um abraço, talvez ainda esteja presa à superfície. Mas hoje, você vai descer. Quantas vezes você já abraçou alguém tentando demonstrar carinho, mas saiu sentindo que algo estava faltando? Como se o seu gesto tivesse batido em uma porta fechada. Talvez não tenha sido o momento, ou talvez, e isso é o mais inquietante, você não soube tocar a parte dele que realmente importa. Porque o corpo responde ao toque, mas é o inconsciente que se apega a ele. Jung acreditava que tudo o que é realmente importante acontece nas camadas invisíveis da alma. O que será que o seu abraço está dizendo quando você não fala nada? O que ele está imprimindo no homem que você ama? E será que é o suficiente para fazer ele te lembrar para sempre? A resposta para isso está além da técnica. Não se trata de tempo, intensidade ou postura, mas de presença simbólica. O abraço que grava a sua imagem na memória emocional de um homem é aquele que comunica algo além do toque físico. Comunica segurança sem aprisionar. Desejo sem carência, mistério sem distanciamento. Ele é um ritual inconsciente, um portal que ativa memórias infantis, anseios primitivos e o arquétipo da mãe amorosa e do feminino acolhedor. Esse é o segredo que ninguém te contou. Quando você abraça de forma arquetípica, você não é mais apenas você. Você se torna um símbolo, um eco, uma ânima viva no inconsciente dele. Mas agora, a pergunta mais desconcertante de todas: como se responde a um abraço assim? Porque não é o toque que marca, é a resposta ao toque. E se você responder errado, tudo se desfaz. É nesse momento que ele decide, sem perceber, se vai se lembrar de você quando estiver sozinho, em silêncio, encarando o teto à noite, ou se o seu nome será apenas mais um entre tantos. O que você faz nesse instante determina tudo. A forma como você acolhe, como você permite, como você retribui, transforma o gesto em ritual ou o reduz a ruído. E se você acha que isso é exagero, então talvez já tenha perdido mais do que imagina. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é sobre abraçar. É sobre ser lembrada para sempre. Há algo no toque silencioso de um abraço que escapa à razão. Um código antigo, sussurrado pelas mãos e captado pela alma, e que, quando respondido da forma certa, desperta no outro a sensação de ter sido visto, reconhecido, encontrado. A maioria responde com pressa, com distração, com medo. Mas o que realmente prende alguém à lembrança não é o abraço em si, é a resposta inconsciente que ele evoca. É o modo como o corpo se entrega, como o coração pulsa no mesmo compasso, como a presença se alinha sem palavras. Jung dizia que o que é mais pessoal é, paradoxalmente, o que é mais universal,
Por isso, quando você responde a um abraço com verdade, você toca não só o homem à sua frente, você ativa algo nele que é maior do que ele mesmo. O abraço que marca para sempre não acontece quando o corpo se aproxima, mas quando as defesas caem. E o que assusta não é a proximidade física, é o que ela revela. Porque naquele instante de vulnerabilidade silenciosa, ele enxerga você. E talvez pela primeira vez também se veja. Você já sentiu isso? Aquele momento em que, mesmo de olhos fechados, algo se abre. O tempo para, o som desaparece, e só resta o pulsar de dois mundos se encostando por dentro. Não é conforto, é confronto. Porque quando o abraço é verdadeiro, ele não acolhe apenas o que é belo. Ele toca o que está escondido, o que foi ferido, o que grita por aceitação no fundo da alma masculina. E é aí que tudo muda. Porque quando você responde com essa escuta silenciosa, com essa permissão simbólica de ser abrigo e espelho ao mesmo tempo, ele sente algo que não sabe nomear. Não é amor, não é atração, não é desejo. É reconhecimento arquetípico. É o inconsciente dele dizendo, eu já conheço isso. É como voltar para um lugar que ele nem sabia que tinha saudade, mas só acontece se você estiver presente. Não fisicamente, emocionalmente. Porque o corpo pode abraçar 1000 vezes, mas a alma, só uma. E essa única vez, quando acontece, se torna inesquecível. Não por ser grandiosa, mas por ser real demais. Você se lembra de quando foi abraçada pela última vez de forma que sentiu sua própria existência mudar? Um toque que quebrou algo dentro de você e ao mesmo tempo te reconstruiu? Esse é o tipo de resposta que ele nunca esquece. Porque os homens também carregam feridas que não mostram. Também tem buracos na alma que escondem sob o silêncio. E quando você o toca ali, no lugar onde ele nunca foi tocado, você não é mais só uma mulher. Você se torna uma linguagem. Um símbolo que ele continuará decifrando mesmo depois que você for embora. E isso é o que permanece. Não a lembrança do abraço, mas da mulher que soube responder a ele com presença viva. Jung falava da união dos opostos como caminho para a totalidade. E o abraço é isso. O instante em que o feminino e o masculino se encontram não para se completar, mas para se reconhecerem. Quando você responde com controle, ele sente distância. Quando responde com carência, ele sente peso. Mas quando responde com entrega consciente, com aquela pausa que acolhe sem sufocar, então algo mágico acontece. Você vira espelho e portal. Ele se vê em você. E o que é visto jamais pode ser esquecido. Porque uma vez que a alma reconhece o lugar onde foi aceita, ela retorna a esse lugar. Mesmo que seja só em pensamento. E talvez o mais inquietante seja isso. A lembrança não é do gesto. É da experiência emocional que o gesto provocou. Você pode tocar alguém e ser esquecida, mas se fizer o coração dele tremer por dentro, ele vai te procurar até em outros corpos. Vai sentir falta do que não entende. Vai te buscar nas entrelinhas das próximas mulheres. Vai tentar reproduzir sem sucesso aquele instante em que tudo fez sentido, por um segundo. E tudo isso começou com uma resposta. Uma resposta ao abraço que parecia simples, mas que por trás do toque carregava a promessa de ser eternamente lembrada. Há um momento no abraço em que tudo se cala. O mundo desaparece. Os ruídos somem e o tempo se curva em reverência ao silêncio que se instala entre dois corpos. É ali que o verdadeiro portal se abre. Mas poucos percebem, e menos ainda sabem como atravessá-lo. Jung acreditava que as grandes revelações não vêm da luz, mas da sombra, e nesse instante de pausa, onde não há palavras, apenas respiração e pele, o inconsciente começa a falar. É nesse espaço invisível que se revela quem você é de verdade para ele, se é apenas toque ou se é destino. Porque um abraço pode ser muro ou ponte, cárcere ou libertação. E o que define isso não é a intenção. É a energia que você carrega quando responde.
A maioria das mulheres abraça com o corpo, mas não com a alma. Estão presentes fisicamente, mas a mente está ocupada, distraída, carregando inseguranças, defesas, expectativas. E os homens, ainda que não verbalizem, sentem isso. Eles percebem quando o abraço é uma cobrança disfarçada, um pedido silencioso de validação ou um desespero disfarçado de afeto. E aí, ao invés de se sentirem tocados, se sentem presos. Mas quando você está inteira, quando abraça sem necessidade, sem urgência, apenas com presença, o corpo dele registra essa memória como um alívio inexplicável. Porque ali, ele não precisa ser forte, não precisa performar, apenas ser. E esse tipo de permissão, ele não encontra em qualquer lugar. A resposta certa a um abraço é, paradoxalmente, o não fazer. É o não forçar, não moldar, não esperar. É simplesmente existir ali. Como quem segura o céu com as mãos sem tentar mudá-lo. É por isso que os abraços que ficam na memória são aqueles que silenciam o caos interno, que fazem o coração desacelerar e a mente se acalmar. São raros e, por isso, inesquecíveis. Jung dizia que a alma se cura quando está na presença de algo real, e o seu abraço, se for real, pode ser essa presença curativa que ele nem sabia que precisava, mas que, uma vez sentida, se torna impossível de ignorar. Você consegue lembrar de um abraço que te fez chorar sem motivo? Um que te desmontou, não porque doeu, mas porque aliviou. Talvez ele esteja esperando exatamente isso. Não um toque romântico, não um gesto ensaiado, mas um colapso amoroso de todas as máscaras. E para que isso aconteça, você precisa confiar. Confiar que não precisa provar nada, conquistar nada, garantir nada. Você só precisa responder com verdade. Porque é isso que imprime sua presença no inconsciente dele. A coragem de ser você, sem artifícios. O gesto que não tenta seduzir, mas acolher. Que não busca impressionar, mas libertar. E aqui está a grande chave escondida sob a superfície. O homem não lembra de quem o abraçou com perfeição. Ele lembra de quem o fez sentir algo que ele nunca havia sentido antes. É a novidade emocional que o prende. É a profundidade simbólica que o marca. Um abraço técnico, bonito, bem feito, é esquecido em dias. Mas um abraço que toca o menino ferido que ainda habita o corpo de um homem. Esse, ele leva para a vida. E sem entender por quê, vai lembrar do seu cheiro, da temperatura da sua pele, da sensação de estar em casa, mesmo que nem saiba o que é isso. Talvez você tenha sido esquecida por homens no passado. Talvez tenha sentido que seu amor nunca foi o suficiente. Mas e se o problema não foi você? E sim o fato de que nunca te ensinaram como responder a um abraço, como quem responde a um chamado da alma. Você não precisa ser extraordinária. Você precisa ser verdadeira. Porque é isso que atravessa os véus do inconsciente. É isso que o faz te procurar em sonhos, em lembranças, em gestos que ele tenta reviver. A resposta ao abraço certo não é física, é arquetípica. E quando você entende isso, você deixa de ser apenas alguém na vida dele e passa a ser um símbolo eterno. Há abraços que são esquecidos no mesmo instante em que terminam. Gestos repetidos, mecânicos, que nunca chegaram a tocar a alma de verdade. Mas há também aqueles que não se encerram com o fim do toque. Permanecem, ecoam, se infiltram no inconsciente como um sussurro constante, um lembrete invisível de que algo raro foi sentido, mesmo que não se saiba exatamente o que. Esse é o abraço que você aprendeu a oferecer agora. Não um gesto qualquer, mas uma travessia simbólica entre dois mundos. O externo, onde tudo parece urgente, e o interno, onde tudo é essencial. E uma vez que você entra nesse território sagrado, nunca mais abraça como antes. Porque não se trata mais de técnica ou de intenção romântica. Trata-se de presença, de entrega, de silêncio emocional que fala mais alto do que qualquer palavra. O homem que recebe esse abraço sente algo que a maioria passou a vida sem experimentar.
o alívio de ser visto sem julgamento, o descanso de ser aceito sem precisar se explicar. E isso não cria apenas lembranças, cria vínculos invisíveis, quase místicos. Jung diria que é a alma dele reconhecendo algo que ela mesma havia esquecido. É por isso que, mesmo dias depois, ele ainda vai lembrar do momento em que sentiu o mundo parar por alguns segundos. Só porque você estava lá. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas esse tipo de gesto é revolucionário. Em um tempo onde todos correm, onde o toque virou moeda e o afeto virou performance, oferecer um abraço com verdade é quase um ato de rebeldia espiritual. E é exatamente isso que faz com que ele pense em você para sempre. Não pela força do desejo, mas pela profundidade da experiência. Porque, no fundo, o que mais nos prende a alguém não é o que ela faz por nós. É o que ela nos permite sentir quando estamos com ela. E se ele sentiu algo que nunca sentiu antes, é impossível que ele simplesmente siga em frente. Esse abraço não termina quando os corpos se separam. Ele continua. Nos sonhos, nas memórias involuntárias, nos gestos que ele repete tentando inconscientemente voltar àquele estado de paz interior. É uma âncora emocional, um símbolo, um mistério que ele vai tentar decifrar sem sucesso, porque o que foi gravado não foi racional. Foi arquetípico, e símbolos, como Jung ensinava, não podem ser explicados, apenas sentidos. Ele pode até tentar substituir, distrair, esquecer. Mas um dia, talvez no meio da noite, talvez durante um silêncio inesperado, vai se lembrar, vai sentir, e vai procurar, sem saber o que exatamente está buscando, até lembrar que era você. Esse é o tipo de marca que não se apaga, porque não foi feita com força, mas com profundidade. Não foi construída com estratégias, mas com verdade. E a verdade tem um poder que nenhum truque psicológico pode reproduzir. Ela transforma. Um simples gesto, se feito com inteireza, pode desmoronar muros erguidos ao longo de toda uma vida. Pode acessar lugares que nem ele sabia que existiam. E é nesse espaço interno, ainda inexplorado, que o vínculo real se forma. Não pela necessidade, não pelo medo da perda, mas pelo milagre silencioso de ser tocado de um jeito que faz tudo o que era complicado parecer, por um instante, simples. Você não precisa se tornar alguém diferente. Não precisa decorar frases, aprender estratégias ou dominar técnicas. Você só precisa estar inteira. Porque quando você se entrega, sem reservas, algo acontece. Algo que não pode ser ensinado, nem copiado. É a sua essência tocando a dele. E isso, por mais que o tempo tente apagar, permanece. Como uma cicatriz invisível de algo bom. Como um perfume emocional que, mesmo quando ausente, ainda é sentido. Como uma história que continua sendo escrita no inconsciente dele. Mesmo depois que o capítulo se fecha. Então, da próxima vez que o universo te der a chance de um abraço verdadeiro, responda com presença. Não tente impressionar. Apenas esteja. Não busque conquistar. Apenas sinta. Porque no fim, o que mais permanece não são as palavras ditas, os planos feitos ou as promessas trocadas. O que permanece é aquilo que foi sentido de verdade. E se você permitir que ele sinta a si mesmo em paz dentro do seu abraço, ele vai voltar. Mesmo que se perca, mesmo que se afaste, porque ninguém esquece o lugar onde pela primeira vez foi inteiro. Se você sentiu essa verdade dentro de si, se algo despertou, se uma parte sua foi tocada silenciosamente por tudo isso, então essa jornada já cumpriu seu propósito. Mas ela não termina aqui. Agora, compartilhe essa experiência com outras mulheres que também estão prontas para tocar com alma. Comente abaixo o que sentiu. Curta este vídeo como quem reconhece a importância de tudo que foi dito. E se inscreva no canal, não por impulso, mas por pertencimento. Porque se você chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você. E o que é para você, como Jung diria, sempre encontra um caminho.
mesmo que tenha que atravessar o inconsciente inteiro para isso.